começar, fica à vontade. Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículo 16, a parábola da candeia. Diz assim a palavra do Senhor: Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que todos que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de se manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vê depois como ouves, porque o que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquele que julga ter, lhe será tirado. Amém? Louvado seja Deus. Que o Espírito de Deus que está aqui neste lugar, ele possa falar ao nosso coração. Nós, como povo dele, escolhido por ele, né? Nesta noite, mais uma vez, ele nos reuniu para falar ao nosso coração. Nesta noite, ele fala que nós somos luz, porque ele é luz, né? Ele diz no livro de João 8,12, Jesus diz assim, ó, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O texto ele começa dizendo que ninguém pode acender uma candeia e esconder embaixo de um vaso ou embaixo da cama. Não há poder em nós, não há autoridade em nós que possamos esconder esta luz que é Jesus vivendo dentro de nós hoje. No contexto, Jesus estava falando para aqueles homens, mas o Espírito ainda não tinha vindo à Terra. Mas hoje nós temos o Espírito Santo, que é essa luz, e ela habita dentro de nós, e hoje nós não temos como esconder, e aquele povo também ele não tinha como esconder esta luz, porque a luz estava diante dele, que era a pessoa de Jesus. E ele dizia para aquelas pessoas que elas não tinham como esconder essa luz. Mas por que Jesus entrou nessa história? Não tinha como esconder. Jesus tinha acabado de falar sobre a parábola do semeador para aquelas multidões que estavam ali. Jesus não estava falando para meia dúzia de pessoas, Jesus estava falando para uma multidão que estava ouvindo. Porque quando começa a parábola do semeador, no capítulo 8, no verso 4, diz: afluindo uma grande multidão, vindo ter com ele. Então, essa multidão parou para ouvir Jesus. E Jesus começou a contar essa parábola do semeador. E quando a parábola termina, o último versículo 15 diz: e a que caiu na boa terra são os que têm ouvido e de bom reto coração retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Então, Jesus estava querendo que as pessoas entendessem a parábola que ele estava contando e dizendo que aquelas que ouvem, aquelas que entendem, aquelas que guardam no coração, não tem como esconder esta luz em você. Essa luz de Jesus, essa luz, quando chega na nossa vida, ela alcança a nossa alma. Essa luz, quando ela penetra em nós, ela vai nos lugares mais obscuros do ser humano. Essa luz, quando ela chegou na minha vida, ela começou a mostrar que a minha verdade era uma mentira, porque ele era a verdade que me invadia. Porque na minha alma só tinha escuridão, na minha alma só tinha trevas, porque era lá onde eu vivia. Mas quando a luz ela me alcançou e me trouxe para o centro do seu amor, nós fomos impactados por essa luz, onde essa luz começou a ir nos nossos quartos obscuros, onde essa luz foi naquelas gavetinhas que nós fechamos e está no secreto, onde nós não falamos para ninguém porque temos vergonha da qualidade de gente que nós éramos, mas Jesus chega e vai e alcança esses lugares. E a palavra diz que onde a luz chega, as trevas se dissipam. E aí começa a transformação na vida do ser humano, começou a transformação na minha vida quando essa luz me alcançou. Quando essa luz chegou em mim,
e começou a visitar a minha alma. E lá no íntimo do meu ser, as trevas foram saindo, não porque eu sou boa, não porque eu tenho poder ou porque eu faça qualquer coisa, mas é a luz de Jesus que tem poder para operar em nós. E nós fomos alcançados por essa luz e nós não temos como esconder esta luz. Porque lá onde Ribail leu, em Mateus 5, ele diz o seguinte, no 14, vós sois a luz do mundo. Em João, Jesus diz que ele é a luz do mundo. Aqui em Mateus, ele está dizendo que nós somos a luz do mundo. Sabe o que é que ele está dizendo? Que nós somos representantes dele aqui nesta terra. Nós temos a responsabilidade sobre nós de apresentar esse Jesus, de apresentar para as pessoas esta luz que tem poder para transformar as nossas histórias, para transformar a nossa vida. E ele diz lá em Mateus, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Como é que nós vamos esconder uma cidade que foi edificada sobre um monte? Não tem como. Quem vem de longe, ele vê essa cidade. Pode vir a quilômetros e a quilômetros de distância, eles verem a cidade de longe. Mas o importante não é a cidade que está ali edificada, mas é o monte, é a rocha onde ela está sustentada. Assim como é a minha vida, a tua vida, nós estamos firmados, os nossos pés na rocha que é Cristo Jesus. É Ele que nos sustenta, é Ele que é a nossa base. Então não tem como a luz dele que brilha em nós ser escondida. Não somos nós que brilhamos. Não há mérito nenhum em nós, mas é a luz de Cristo que brilha em nós. Porque aonde você chegar, você é um representante do Senhor aqui na terra. A luz do Senhor chega, não é tua luz, mas é a luz dele. É a luz de Jesus que entra em nós e transforma e muda a nossa história. É a luz de Jesus que faz com que eu e você estenda a mão para ajudar o próximo. É essa luz que é a verdade que nos enche de compaixão e de amor. É essa luz que é a verdade em nós que nos enche de misericórdia pelo próximo. É essa luz que nos faz olhar de uma forma diferente para a humanidade. Porque quando nós vivíamos lá nas trevas, nós não olhávamos desse jeito. Porque nós vivíamos uma vida que era de mentira, uma vida de faz de conta. Lá nas trevas, nós até nos divertíamos e achava que a vida era só aquilo. Nós nunca podemos imaginar como seria deste lado estar aos pés de Jesus. Porque nós achávamos que lá onde a porta é larga, lá onde nós fazemos o que queremos, lá que quem manda somos nós, lá que vale tudo, vale você puxar o tapete do outro, vale você trair, vale você mentir. Lá a tua esperteza, ela se sobressai. Mas existe também uma porta estreita, que essa porta nos conduz à luz. Mas essa porta estreita não pode entrar as nossas bagagens lá das trevas. Elas vão ficar de fora. Porque Jesus, ele chega e diz, a minha luz agora opera em você. E não há trevas que te conduza por essa terra. Nós somos conduzidos pela luz de Jesus. É o Espírito Santo de Deus que brilha o caminho que eu e você vai trilhar. Não somos nós, é Ele que aponta, é Ele que diz, é por aqui. Este é o caminho, siga por Ele. Então, a luz de Jesus, ela hoje está em nós e nós somos esse povo comissionado por Ele. Nós somos representantes celestiais dessa terra. Então, nós temos essa responsabilidade sobre nós. Nós não temos poder nenhum, nós não temos força nenhuma, não há sabedoria nenhuma em nós se não for Jesus operando em nós. Porque tudo é dele, tudo é para ele e por ele. São todas as coisas. Então, ele me falava ao meu coração quando ele dizia, Beth, eu sou a luz que invadiu a sua vida e mudou a sua história.
Eu sou a luz que chegou no seu quartinho escuro e tirou todas aquelas coisas velhas que você guardava. Eu sou a luz que comecei a transformar a tua vida. Não que você seja melhor do que as outras pessoas, mas porque hoje você entende que você tem hoje você entende que você deve obediência a alguém. Hoje você entende que você tem que viver pela fé. E você que frutificar, sim. Nós somos chamados para dar frutos, sim. Nós não somos chamados para ser uma árvore seca. Nós não somos chamados para ser uma árvore até cheia de folha, mas sem fruto nenhum. Os frutos que o Senhor requer de nós, nós conhecemos todos eles lá em Gálatas 5:22. Então, nós somos chamados pelo Senhor. Nós somos comissionados por Ele. Mas é essa luz que entrou, que mudou a minha história, que nos conduz pelo caminho. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E quando nós chegamos lá em Salmos, o irmão leu aí Salmos 19, e eu lembrei do Salmo 119, quando ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a luz que nos mostra o caminho. Louvado seja Deus. Lá no deserto, quando estava tudo escuro, o que é que guiava aquele povo? Existia uma luz. Aquele povo não morrer no frio. Existia uma luz para aquecer. A luz de Jesus, quando chega em mim, você, ele aquece o nosso coração. Por mais adversidades que nós possamos enfrentar, por mais dificuldade que eu e você enfrente, mas nós temos que crer, porque nós vivemos pela fé. Nós temos que nos agarrar a esta luz que nos conduz e nos tira deste deserto. É essa luz que tem poder para nos tirar do deserto, para nos tirar das cavernas. Não existe poder em mim para que eu possa sair sozinha. Porque a parábola das ovelhas, ela diz que quando aquela ovelha ela se perde, ela não tem como voltar sozinha. Ela não encontra o caminho de volta. Ela não sabe onde as outras ovelhas estavam com o seu pastor, mas o pastor voltou para buscar. Louvado seja o Senhor. A luz nos encontra, a luz nos alcança, a luz nos salva, a luz nos restaura, a luz nos transforma, é a luz que nos edifica, é a palavra de Deus que é o nosso alimento. Louvado seja o Senhor. E eu me maravilhava quando Deus falava ao meu coração sobre essa luz. Louvado seja Deus em todas as coisas, grandioso és tu, Senhor. E eu continuando lendo, são apenas 3 versículos. Eu disse, Senhor, são 3 versículos essa parábola. Mas são 3 versículos de uma grande verdade, de uma verdade absoluta para nós. São 3 versículos que chegam e mexem com as nossas estruturas. São 3 versículos que chegam e dão uma sacudida na nossa vida e diz assim, olha, sou eu que estou guiando o teu caminho. Sou eu a luz que estou apontando a direção para onde você tem que ir. Louvado seja o Senhor. No 17 ele diz, não há nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Louvado seja o Senhor. E eu estudando esse versículo, encontrei alguns arquivos. Uns me mostrava que quando Jesus proferia essas palavras, ele estava falando para aqueles homens que queria esconder a verdade de Deus, botando em cima um monte de lei, um monte de regras, subjugando o povo com as suas leis, leis que nem eles mesmos cumpriam. Mas a verdade de Deus, eles cobriam com essas leis. E as pessoas estavam cegas, as pessoas estavam subjugadas, as pessoas tinham as escamas nos seus olhos. Mas Jesus veio para revelar a verdade, Jesus veio para tirar as escamas de nós, Jesus veio para nos direcionar no caminho. E ao mesmo tempo, quando Jesus fala para
indicando esses homens, ele fala para nós também. Como a gente está tratando de alma, ele fala da nossa alma também. Não há nada que eu possa fazer que o meu Senhor não veja. Não há nada, por mais escondido que eu faça, eu posso falar alguma coisa de errado contra a Viviane, mas o meu Senhor está vendo o que eu estou falando dela. O meu Senhor está contemplando todas as coisas que eu estou dizendo. Porque o nosso Deus nada passa desapercebido diante dos seus olhos. Não há nada que eu e você faça que não seja revelado diante dele. Mas Viviane também é uma mulher de Deus, Viviane também é uma profeta. E o nosso Deus, ele chega e revela a situação que ela está vivendo, a situação que eu estou vivendo. Se eu estou vivendo em uma situação longe da presença, ele vai me trazer de volta. Ele vai mostrar os meus erros. Ele vai revelar para mim. Ele não vai chegar e contar para A, para B, para C, porque Deus não faz isso. Ele fala para mim, ele fala para Rose, ele fala direto para nós. Ele fala ao nosso coração. Ele chega para Alcione e diz: Alcione, você fez isso, isso está errado, olhe na minha palavra. A minha palavra é a verdade. E ela está diante de você, para que eu e você se conserte diante de Deus. E essa palavra o Senhor bradava dentro de mim. Meus irmãos, eu estou falando da forma que ele falou comigo. Sabe? Foi da forma que ele falou comigo, é a forma que eu estou passando. Eu não lembro, no momento que você está em conexão com o Espírito, você nem lembrou das outras pessoas. Eu nem sabia quem estava na sala. Então, eu não pensei em trazer uma palavra para as pessoas que estão na sala. Eu estou compartilhando o que ele falou comigo. Porque eu sei de uma coisa, que a palavra de Deus ela não volta vazia. A palavra de Deus ela tem um endereço certo. Pode ser que não seja para nós, como eu já falei na vigília, quem está aqui na sala. Pode ser para alguém que ainda vai ouvir daqui a algum tempo, mas que começou primeiro em mim. Mostrando para mim que ele é a luz, que é ele que me guia, que é ele que me direciona, que é ele que faz o que ele bem quiser da nossa vida. Não somos nós que ditamos as regras, não somos nós que vamos ensinar a Deus. Ele dita as regras e nós obedecemos. Obedecemos não por medo, obedecemos por amor. Obedecemos esse Deus porque nós reconhecemos que não somos merecedores de nada, mas ele resolveu nos amar e nos trazer para a sua luz. Por isso nós somos gratos. Né? E quando nós ouvimos a palavra dele, eu trago para o meu coração, para o meu conserto, para dizer: olha, Beto, o que Deus está falando para você. Então, se há alguma escuridão dentro de você, Beto, a luz, ela vai tirar. Louvado seja Deus, ela não vai deixar. Porque o nosso Deus é o Deus que é a verdade. Não há mudanças nele. Ele é transparente, ele é puro e não há variação no nosso Deus. Louvado e agradecido o nome do Senhor. E no verso 18, que é o último verso dessa parábola, ele diz: vê depois como ouves, porque ao que tiver, lhe será dado. E ao que não tiver, até aquele que julga ter, lhe será tirado. Maravilhoso é o Senhor. Ele diz: vede, pois, como ouves. Preste atenção, como é que você está ouvindo, Beth, a minha palavra. Preste atenção, como foi que você entendeu essa parábola que eu acabei de ler. A parábola do semeador, e agora eu estou explicando. Preste atenção, será se você entendeu, será se você compreendeu a minha verdade? Para que você se deixe ser invadida por essa luz. Então, preste atenção no que a palavra diz, Beth. Se você tiver fé, se você crê, mesmo que você não tenha visto, mas nós hoje cremos para vermos lá na frente. Se eu creio que eu sou salva, se eu creio que existe o Espírito, que eu fui selada, se eu creio neste Deus que morreu ali na cruz por mim,
Se eu creio que a sua luz pode fazer mudanças na minha vida, que a verdade de Deus, quando chega em mim, toda a minha verdade, ela cai por terra porque era mentira. Porque não há verdade em nós que não venha de Cristo. Não há bondade em nós que não venha dos céus. Não há misericórdia em nós que não venha da sala do trono. Então ele está dizendo, preste atenção no que você está ouvindo. E você tem que compreender a minha palavra em você. Louvado seja Deus. Quando você crê, e tudo que eu já te dei, eu já te abençoei com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Tudo que eu já te dei será lhe dado muito mais, não só na vida terrena, mas na vida vindoura. Louvado seja o Senhor. Mas aquele que pensa, que se julga ter, aquele que se acha autossuficiente, aquele que não precisa de Jesus para nada, porque ele mesmo já consegue a sua salvação, aquele que chega muitas vezes e bate no peito e diz, eu sou, eu faço, eu posso. Aquele que pegou o talento e guardou, enterrou, porque não creu no seu Senhor. Aquele que o Senhor deu 5 talentos para um, ele fez o quê? Ele multiplicou. Aquele que o Senhor deu 1 talento, ele escondeu, porque ele não creu no seu Senhor, ele teve medo do seu Senhor, porque ele julgou que o seu Senhor era apenas severo. Ele não sentiu esse amor de misericórdia, esse amor que nos alcança, esse amor perdoador. Louvado seja o Senhor. Então ele enterrou, por se julgar ter, por se julgar que não precisa. Aí o Senhor diz, até o que você pensa que você tem, lhe será tirado. E foi isso que aconteceu lá na parábola dos talentos. O Senhor tirou o talento que tinha dado àquele que foi apenas um e deu para quem tinha mais. Louvado seja o Senhor em nossas vidas, engrandecido para todo sempre. Então, esta palavra, ela ardeu no meu coração. Né? Esta palavra, ela mexeu comigo, porque ainda existe muitas coisas em nós, né, que precisa mudar de lugar. Eu falo por mim, existem muitas coisas que eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar e muito. Há muitas falhas na minha vida. Há muitas coisas que eu olho para mim e digo, Senhor, não era para mim fazer isso. Aí eu me digo como Paulo, né? O que é para fazer isso eu não faço, mas o mal que não é para ser feito, esse eu faço. E nós agimos assim sempre, né? E nós temos que estar nos pés do Senhor sempre, buscando deixando essa luz fazer as transformações necessárias em nós, né? Deixando a luz chegar lá nos nossos quartinhos escuros. Louvado seja Deus. E assim o Senhor diz que é aquele que vive como se não tivesse nada, mas é cheio, cheio de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, esse será dado, tanto na terra como no céu. Já temos um lugar garantido. A nossa garantia é o Espírito Santo de Deus que está selado em nós. Nós vamos para lá, nós vamos ver o Rei, nós vamos cantar, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Louvado seja o Senhor. Por isso eu me alegro, né, pela palavra que ele trouxe para o meu coração, para o meu crescimento, para a minha reflexão, para que... E eu tenho dito para ele, eu estou me deixando ser moldada, eu estou me deixando. Se quebrar, se vai quebrar, para fazer de novo. Porque enquanto eu estiver aqui na terra, eu não sou perfeita. Não há perfeição em nós, né? Mas temos um Deus que vai nos capacitando, que vai nos moldando, que vai ajeitando aquilo que está fora do lugar, né? E vai nos direcionando. Está aqui a luz está mostrando o caminho, siga por ele. Este caminho te leva à vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia.
Amém.